Olá, meus amigos, boa tarde mais uma vez. Meu nome é Gustavo Eugênio, eu faço parte do escritório de advocacia Caiana Gomes e Eugênio Advogados e Consultoria e estou aqui mais uma vez para ajudar vocês nessa honrosa matéria que é direito do trabalho. No vídeo anterior, eu comentei por alto a Constituição Federal e o direito do trabalho, como eles se relacionam, como o direito do trabalho ele se inicia antes de chegarmos na CLT, já nos direitos e garantias individuais, já nos direitos sociais. Agora nós vamos falar um pouco dos direitos dos trabalhadores previstos no artigo 7º da Constituição. É lógico que esse artigo 7º tem, se não me engano, 29 incisos. Não temos o interesse aqui de falar um a um, até pelo tempo, para não deixar também maçante para vocês, mas é bom que vocês, sempre que puderem, dêem uma olhada pormenorizada, vocês mesmos, no artigo 7º. Mas eu vou dar uma pincelada no que eu considero aqui de mais rotineiro, de mais importante, seja em provas para quem quer fazer concurso público, provas da OAB, ou seja quem quer atuar e militar no direito do trabalho. Tudo bem? Como falamos, o artigo 7º, ele prevê os direitos dos trabalhadores. Por exemplo, relação de emprego contra despedida arbitrária. Na realidade, senhores, na regra do direito do trabalho brasileiro, o contrato de trabalho, em regra, ele é indeterminado. Quis o operador do direito, quis o legislador, que o trabalhador ele tivesse uma garantia, uma proteção de que o seu trabalho ele é por prazo indeterminado. Tudo bem? Aí, a partir daí, toda relação de trabalho que tem uma demissão arbitrária, ela vai sofrer as suas punições. O empregado ele pode ser demitido em algumas hipóteses específicas, seja sem justa causa ou demitido com justa causa. Só que tem que ser de acordo com o que prevê a lei, conforme, por exemplo, o artigo 477 da CLT. O que prevê o artigo 477 da CLT? Quando ocorrer uma despedida arbitrária, uma despedida que seja sem justa causa, mas sem nenhum motivo, ensejada pelo trabalho, pela empresa, o autor, ele tem direito, o autor de uma ação, o empregado, ele tem o direito a uma multa de um salário, conforme prevê o artigo 477 da CLT. Por quê? Porque, em regra, o contrato ele é a prazo indeterminado. Essa é a regra. Isso não quer dizer, meus colegas, que nós não temos exceções. Temos sim. Temos a exceção de trabalho a prazo determinado, como, por exemplo, contrato de trabalho, alguns contratos de trabalho específicos por tempo. Temos o trabalho temporário, que é uma outra especificidade, de acordo com a Lei 6.069, se eu não me engano. Temos ainda aqui outro direito dos trabalhadores, o salário mínimo. Por exemplo, o vendedor do shopping, da loja, ele tem garantido a ele, no mínimo, o salário mínimo. Às vezes ele recebe até muito mais do que o salário mínimo, com as suas comissões e outras gratificações que o empregador ele pode oferecer. Mas caso o funcionário de uma loja, um vendedor, por exemplo, ele não consiga vender suficiente, ele, no mínimo, tem direito ao salário mínimo. Além do salário mínimo, também temos ainda fundo de garantia por tempo de serviço e seguro-desemprego. Lei 6.036. Por exemplo, meus senhores, vocês sabem que após a reforma trabalhista, teve uma alteração da legislação que, anteriormente, em regra, quando há uma despedida sem justa causa, o empregador mensalmente deposita 8% do salário do reclamante numa conta vinculada do FGTS. Mês a mês, esse depósito na conta vinculada ele vai ocorrendo sob pena de irregularidade.
No final do contrato de trabalho por prazo indeterminado, que, como eu falei, é a regra, o empregador, além de comprovar esse depósito de 8% que ele faz mensalmente, na integralidade, ele tem que juntar e comprovar também uma multa de 40% sobre esse valor, juntamente com a liberação, com a guia de seguro-desemprego. Só que, recentemente, após a reforma trabalhista, de acordo com o artigo 484-A da CLT, houve uma flexibilização das normas trabalhistas, notadamente nesse caso. Em vez, pode o autor, pode o empregado, em comum acordo com o empregador, com a empresa, fazerem um acordo para que eles encerrem o contrato de trabalho de forma amigável, sem ter que entrar com uma ação judicial e sem que as partes entrem em conflito. Esse acordo prevê que essa multa de 40% do FGTS ela seja reduzida para 20%. Continuando nesse sentido, o trabalhador que está fazendo acordo, de acordo com o artigo 484, não tem direito ao seguro-desemprego. E o aviso prévio, que seria um salário, é reduzido à metade. Tudo bem, meus amigos? Vamos lá, vamos continuar ainda. Outro tema muito importante, outra matéria muito corriqueira nas ações trabalhistas, nas provas de concurso, na prova de OAB, é a hora extra. Em regra, o trabalhador ele tem que trabalhar 8 horas diárias e 44 semanais, conforme prevê o artigo 7º da Constituição Federal e a partir do artigo 58 da Consolidação da Lei do Trabalho. Em regra, meus amigos, como é que funciona isso? A hora extra, ela paga na base de 50%. Dias de semana, a hora extra funciona paga na base de 50%. E domingos e feriados, paga-se 100% do valor da hora de trabalho do empregador. O empregador tem ainda direito a férias, conforme prevê o artigo 134 da Constituição da República. Essas férias elas são acrescidas do terço constitucional. O que são as férias? As férias é o direito que o trabalhador tem de descansar. Ele passa, no mínimo, 1 ano trabalhando para aquele empregador. Então, após esse 1 ano, para que o empregado tenha como dizer isso? Um descanso do seu corpo e um descanso da sua mente, para que ele volte novamente a trabalhar com afinco e com zelo, ele tem que ter um momento de descanso. Isso é segurança e medicina do trabalho. Então, o trabalhador ele tem direito a férias de 30 dias. Recentemente, com a reforma trabalhista, ela pode ser fracionada em 3 vezes, e essas férias, além do valor das férias, ela tem direito a 1/3. O objetivo desse 1/3 é complementar as férias, o valor das férias, para que o empregado ele consiga, talvez, tirar, além do seu dia de descanso, viajar para algum lugar, fazer alguma coisa que seja de interesse dele nas férias. Aproveitando a oportunidade, temos que deixar claro ainda que nas férias, o empregado ele não pode estar trabalhando para outra empresa, a não ser, um caso específico, que esse contrato de trabalho já seja anterior às férias. Mas o empregado ele não pode, por exemplo, estar trabalhando na empresa A, tira férias, aí aproveita que está de férias e busca um novo emprego por 20 dias, por 30 dias numa nova empresa. Isso não pode. O legislador ele não permite isso. Além das férias, temos ainda o adicional noturno, meus amigos. O adicional noturno previsto no artigo 73 da CLT. O que prevê o artigo 73 da CLT? Nos trabalhos que começam a partir das 22 horas da noite até as 5 da manhã, tem direito a um adicional de 20%. Por quê? Isso também é segurança e medicina do trabalho. Porque não é normal que um trabalhador trabalhe de noite. Nosso corpo ele não é acostumado, ele não foi feito para trabalhar de noite.
Então, uma noite mal dormida pode gerar prejuízos à sua saúde. Então, tem esse benefício financeiro. Lembrando ainda que tanto prejudica a saúde que temos, primeiro, um adicional de 20% e a própria hora noturna ela é reduzida. Você vai verificar no artigo 73 que a hora noturna não é 60 minutos. A hora noturna ela é 52 minutos e 30 segundos. Tudo bem, meus amigos? Temos a licença maternidade e a licença paternidade, prevista no artigo 7º da Constituição. A mulher gestante, ela tem, conforme prevê o artigo 10º do ADCT, uma licença gestante de 120 dias após o parto. Essa é uma garantia à mulher e estendida não a licença paternidade. É permitido ao pai aqueles primeiros dias, para que ele possa ajudar a sua mulher naquela primeira semana que eles têm o nascituro com eles. Além disso, temos ainda proteções adicionais de insalubridade e periculosidade. Vejam bem, doutores, que, mais uma vez, o legislador está sempre atento à saúde, higiene e medicina do trabalho. Assuntos como insalubridade, que é quando o funcionário ele trabalha no local insalubre, que vai deteriorando a saúde do colaborador dia após dia, e a periculosidade, que são aqueles trabalhos perigosos, como quem trabalha perto de bomba de posto de gasolina, tem a ver com a medicina, saúde e higiene do trabalho. Vejam que o legislador está muito preocupado em proteger a saúde do trabalhador, seja com insalubridade, seja com adicional noturno. Vejam bem que o legislador se importa muito com a saúde do trabalhador. E ainda assim, muitos trabalhadores ficam doentes, muitos trabalhadores morrem. Temos ainda, como já falei, o aviso prévio, previsto no artigo 487 da CLT. Toda vez que a empresa, que o empregador demite sem justa causa, sem justo motivo, ele tem que avisar de forma prévia, com 30 dias de antecedência, que aquela empresa não quer mais contar com o trabalho do empregado. O aviso prévio, meus amigos, ele pode ser de forma indenizada ou forma trabalhada. Prevê o artigo 487 que diz o seguinte: se ele avisar hoje que o contrato de trabalho se encerrou, o funcionário não vai mais trabalhar a partir de amanhã. Como ele não comunicou, tem uma indenização aí, que é a indenização do salário do colaborador. Agora, se ele, a partir de hoje, ele avisa que daqui a 30 dias ele não vai mais fazer parte da empresa, não há mais esse aviso prévio indenizado. Ele é um aviso prévio trabalhado por 30 dias. Inclusive, o trabalhador ele pode escolher reduzir alguns dias desses 30 dias, algumas horas por dia, até mesmo para que ele procure um outro emprego. Essa foi a intenção, a mens legis, do legislador. Temos ainda aqui, para encerrar pelo menos esse tópico desse artigo, sem querer, logicamente, exaurir a matéria, temos aqui o artigo 29 do artigo 7º, que fala da prescrição. A prescrição, ela é a perda do direito de ação. O que acontece com a prescrição? E temos a prescrição bienal e temos a prescrição quinquenal. O que diz aqui a prescrição bienal? Quando o trabalhador encerra suas atividades, quando encerra o contrato de trabalho, ele tem um prazo de 2 anos para entrar com a ação. Ou seja, se ele foi demitido em 4 de agosto de 2019, ele só pode entrar com a ação até 4 de agosto de 2021, sob pena de perder o seu direito de ação previsto na Constituição. Além da prescrição bienal,
temos ainda a prescrição quinquenal. O que é essa prescrição quinquenal? O trabalhador ele só pode pleitear na sua ação os 5 últimos anos do contrato de trabalho em vigor. Ou seja, se ele entrar com a ação no dia 4 de agosto de 19, ele vai retroagir 5 anos e só vai ter direito até a data de, vamos ver aqui, 3 de agosto de 2014. Ainda que ele tenha feito horas extras, adicional noturno, uma outra espécie de valor que ele tenha tido direito anterior em 2010, 2011, 2012, 2013, ele só vai poder cobrar a partir dessa data aqui de 2014, até o período que ele ajuizou a ação. Tudo bem, meus amigos? Meu objetivo aqui não foi exaurir esse artigo, foi dar uma pincelada nos pontos mais importantes, mais relevantes. É lógico que um trabalhador, um advogado, ele pode trabalhar com outras matérias mais específicas, pode repetir, tem alguma matéria ou outra que eu possa não ter falado, mas eu quis dar o básico do dia a dia do direito do trabalho. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. Meu nome é Gustavo Eugênio, sou advogado aqui do Rio de Janeiro. Meu telefone para que os senhores adicionem no WhatsApp é 021 99789 2473. Muito obrigado e até a próxima.